Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui agora já. Minha voz talvez não esteja muito boa, né? Porque eu estou um pouco com uma dor de garganta aqui, uma dor de ouvido também. Então, se o pessoal tiver alguma dificuldade para entender ou se a voz estiver muito ruim, vocês me perdoem, tá? Nós vamos gravar a reunião para poder disponibilizar no nosso YouTube, deixar disponível para quem não está podendo, né, participar aqui agora. E depois o pessoal pode também mandar as dúvidas ali também no e-mail, até mesmo na enquete que a gente está fazendo, tá? Então, boa noite, pessoal, né? A gente espera que vocês estejam bem, né? Que sejam plenos aí de saúde, de segurança. E também esperamos que o nosso contexto melhore, né? Já está bem melhor, que ele fique pleno em breve, tá joia? Eu pedi para o Rafael, o pessoal da comunicação, fazer, né, solicitar a reunião. Para a gente prestar alguns esclarecimentos, para poder, né, ter um contato com vocês aqui, com pais, estudantes, até tem alguns professores aqui também. A gente tem um contato com vocês para, né, ouvi-los caso vocês queiram fazer alguma pergunta, até mesmo alguma observação, alguma sugestão para a gente, no que diz respeito ao retorno das atividades presenciais. Eu vou contextualizar um pouco, né, o que está acontecendo, né, do Instituto Federal. Vou falar do que a gente fez até agora e do comentário que a gente tem. Não fiz uma apresentação, vou tentar fazer isso aqui de cabeça mesmo, tá? Para tentar realmente ser rápido e para, né, focar aí em perguntas que vocês possam ter. Nós estamos aqui com 117 pessoas, né, aqui entre pais, estudantes e servidores do Instituto. E vamos lá, tá? Então, o que que nós temos hoje? Internamente, a instituição emitiu um documento, né, uma portaria, o número dela é 5227. O que esse documento ele diz? Ele diz que o retorno às atividades presenciais no IFSP, ele vai acontecer em 4 etapas, né? E é facultativo à instituição aderir a essas etapas, né? Ou seja, gradativamente ou até mesmo pular etapas, né? Então, começando aí, né, pela etapa 1. Etapa 1 é a etapa que a gente estava vivendo até semana passada, semana retrasada, no caso, que era de ensino totalmente remoto, né? Claro, algumas atividades eventuais, o pessoal ia até o campus, mas assim, muito eventuais, muito, né, esporadicamente. Era totalmente remoto, né, com aula online, disponibilização de vídeos, né, aula. Aqui dentro a gente fala aula síncrona e assíncronas, né? Aulas síncronas e assíncronas. E a interação era totalmente à distância. Interação com o estudante, do estudante com a instituição, com os servidores e com os professores especialmente, né? Na etapa 2, o documento interno que nós temos, ele já permite, né? A etapa que nós estamos agora, ele permite que o professor organize pequenos grupos de trabalho, né? E foi isso que nós orientamos internamente. Ele organize pequenos grupos de estudantes para fazer atividades, né? Quaisquer atividades que ele achar necessário, mas especialmente atividades práticas, né? Atividades de orientação, atividades que não são aulas, atividades não letivas, vamos dizer assim, não aula, né? O restante praticamente está tudo contemplado. Então, orientação de um TCC, orientação, reforço de uma matéria, aulas, né? Mas aí dentro de restrições aí que eles colocam, aulas não são muito viáveis nesse momento, apresentações de TCCs, é, pesquisa e projetos de extensão no geral, né? É o que está sendo feito agora. As atividades que são feitas agora, elas são feitas num número restrito de estudantes, no máximo 5 estudantes, né? E aqui no campus, nós colocamos uma regra de caso o professor tenha essa necessidade dele pedir o acompanhamento de mais um professor ou de um técnico. Fato é, toda atividade que envolve estudantes hoje no Instituto Federal, né, ela está tendo acompanhamento de um servidor, seja ele técnico ou docente. A etapa 4, que é a próxima etapa,
ela já é um pouco mais livre, ela já prevê, né, a ministração de aulas presenciais, né, para turmas aí com, né, de 30 a 60% da capacidade de uma sala de aula, né, etapa 4 não, etapa 3 aqui é a próxima, para ocupação de cerca de entre 30% e 60% de uma sala de aula, então pode, né, é possível para o professor na etapa 3, né, que seria a próxima etapa, dividir a sala, dar o conteúdo em duas, vamos dizer assim, em duas levas de estudante, né? E as demais regras são praticamente as mesmas da etapa 2, né? Que seriam que também tem que é também um limite de tempo de permanência do estudante na escola. Então, etapa 2 e etapa 3 prevê que o estudante fique na instituição em, no máximo, até no máximo 3 horas, né? Então, nós dividimos o trabalho ali em turnos, são 3 turnos, e cada turno tem 4 horas, e o estudante pode participar desses turnos em até 3 horas. Tudo isso aí, o professor responsável por organizar, os servidores técnicos. Não precisa se preocupar com o tempo, com o intervalo, com o horário, com nada disso. Somente para esclarecimento de vocês. Então, o professor pode organizar grupos, né? Atualmente, etapa 2, de até 5 de até 5 estudantes, e levar eles para fazer atividades, convidá-los, né, para fazer atividades presenciais em grupos de até no máximo 5. Então, tem alguns professores, uma parte dos professores já estão fazendo isso. Paralelamente, alguns servidores técnicos administrativos também estão voltando ao trabalho, né? Então, existe já está publicado no nosso site uma escala de trabalho dos servidores que estão, né, que já estão voltando, que já estão executando o trabalho presencial. Aí, continuando, etapa 3, né? Etapa 3 também tem essa regra das 3 horas, 3 horas de permanência do estudante na sala de aula, mas ela flexibiliza atividades letivas de até 60% do conteúdo, então o professor controla isso e ele pode ministrar até 60% do conteúdo, e os estudantes, né, até de entre 30% e 60% dos estudantes da sala, né, que caibam na sala, na verdade, né? Sempre se considera o tanto de pessoas que cabe no espaço, né, não o número de pessoas que está lá, porque senão uma sala com 3 pessoas, né, seria 2 pessoas, não viabilizaria nem a etapa 1, a etapa 2, no caso. Sempre se considera a capacidade do espaço da sala de aula, tá? Então, na etapa 3, tem essa flexibilização de poder ter aula, né? Dividir turma e fazer essa interação aí com mais servidores. A etapa 3 e a etapa 2, elas são facultativas para o estudante e para o professor, né? Facultativas para os servidores de maneira geral, tá? A etapa 4 seria a etapa final, né? Que seria uma etapa num contexto pandêmico totalmente favorável, a gente está muito próximo dele, né? Se a gente analisar os indicadores ali, a gente está até, né, viabiliza entrar nele, nessa etapa 4, e ela prevê a volta de todos os estudantes. E nessa etapa não é mais facultativo ao estudante voltar, e não sendo facultativo ao estudante voltar, também não é facultativo aos servidores, até porque, né, o estudante voltando, ele precisa do apoio do grupo de professores e de técnicos administrativos do Instituto Federal, né? Então, a etapa 4 seria vida normal, vamos dizer assim, né? Ensino totalmente presencial, né? Ainda com o uso de máscara, provavelmente, até que, né, as autoridades de saúde aí façam, né, baixem a recomendação do uso de máscara, com, né, uso de precauções, mas uma vida normal, né? Normal, com algumas restrições aí. Uso de máscara, eu diria, né? Uso de álcool gel, também. Mas o distanciamento cai e a habitação, o uso dos espaços, ele acaba sendo pleno. Então é isso, tá? Essa instrução, para fazer essa análise e transitar entre etapas, ela coloca, essa portaria, né? Ela coloca vários indicadores ali da pandemia, né? Que
o grupo de trabalho que nós criamos aqui dentro do Instituto analisa aí semanalmente. Toda semana a gente faz uma reunião com esse grupo de trabalho, uma não, duas, né? Uma na segunda e uma na quinta. Agora que conseguimos aí viabilizar a entrada na etapa 2, né, e ganhou uma certa tranquilidade, o número de reuniões talvez diminua para uma por semana, mas continua havendo essas reuniões e essa revisão da situação pandêmica, da situação da pandemia, para poder, no momento futuro, a gente, né, talvez vislumbrar uma etapa 3 ou até mesmo uma etapa 4. Hoje, que nós vislumbramos? Etapa 4, plenitude, volta dos servidores e dos estudantes plenamente a ocuparem a instituição somente no próximo semestre, né? Somente a partir de março de 2022. Mas existe aqui, entre a etapa 2 e a 4, a 3 ainda, que está em análise pelo GT, né? E logo a gente deve viabilizar isso, dar alguma informação a respeito disso, tá? Etapas 2 e 3, facultativas, como eu havia dito anteriormente. Eu não sei, Rafael, se eu esqueci alguma coisa, se você quiser me lembrar, eu posso falar. Então é isso, o GT está trabalhando semanalmente, analisando isso. Essa semana ainda nós pretendemos fazer uma publicação, né, dos dados que nós coletamos e juntamos num documento para poder aí, né, dizer, ó, nós aderimos por causa disso. Ah, Ricardo, por que não aderimos à etapa 4, né? Tem muitas considerações a serem feitas. Eu sei que o caso dos integrados talvez não seja, dos cursos técnicos, e especialmente dos integrados, talvez não seja um número grande de pessoas, mas nós temos muitos casos de estudantes que moram fora, né, que até mesmo muitos casos de servidores que moram fora. Nós temos algumas prefeituras ainda não viabilizando o transporte, então tem muitas preocupações com relação à efetividade da vinda do professor, da vinda do estudante. A gente não pode obrigar o estudante a vir para a escola, né? Isso também é um ponto que a gente considerou bastante. E o pessoal também aventou a possibilidade de quem está vacinado a gente obrigar também, exigir, no caso, né, a vacinação das pessoas para voltar. Deles voltarem. Então, a gente não tem essa autonomia para exigir a vacinação do estudante. Passaporte vacinal, no caso, né? Passaporte vacinal tem sido uma discussão bastante acalorada, e uma discussão bastante intensa aí, né? No meio político e até em algumas cidades aí, estados. E a nossa instituição ela fez essa consulta para a Procuradoria, né? Para o órgão que a representa junto à Procuradoria Federal. E eles emitiram um parecer dizendo, não, o Instituto Federal não tem essa prerrogativa, não pode fazer esse tipo de exigência, porque não existe uma lei no estado de São Paulo, nem no estado de São Paulo e nem no município de Votuporanga, no caso, e nem nos demais também, a maioria deles, que obrigue, né, as pessoas a se vacinarem. Então, não havendo obrigação de vacinar, não existe obrigação de cobrar a vacinação também, tá? Mas isso deve ser uma situação transitória, tá? Porque a vacinação, para muitos casos, inclusive concurso público, né? Inclusive ingresso em algumas carreiras e até o trânsito entre países, o trânsito, né, internacional, ele exige a vacinação. Então, o meio político deve se movimentar de alguma forma, tá? A gente não tem como saber isso, a gente não tem como precisar isso, tá? Nós estamos aqui internamente, não existe nada concreto ainda, existe uma discussão a ser feita ainda, né? Analisando os indicadores para viabilizar uma etapa 3, também de forma facultativa, mas por enquanto estamos na etapa 2. Um detalhe, assim que nós alteramos de etapa, né? Nós estávamos na etapa 1, que era totalmente remota, e optamos por aderir à etapa 2. Quando nós entramos na etapa 2, o documento que nós temos, né, que nos embasa a atuação, ele diz que nós devemos permanecer pelo menos
pelo menos 15 dias na etapa. Então, até o dia 26 de novembro, nós temos que nos manter na etapa 2, tá joia? E é isso, pessoal, né? Para dar esclarecimento. Nós temos duas enquetes, também uma exigência, né, do documental e dos pareceres que recebemos. Nós temos duas enquetes sendo aplicadas entre servidores, né, técnicos administrativos e professores. E também temos uma enquete para estudantes e pais de estudantes. No sentido de coletar esses dados. Vocês têm, né, o que vocês acham? Vocês querem votar, né, coletar informação? Vocês estão vacinados, né? Os estudantes estão vacinados? Com qual dose? Considera prudente o retorno agora? Enfim, é isso. Para levantar dados e ter um mecanismo de análise aí para a gente, inclusive, na próxima segunda-feira, já poder analisar que a enquete fecha agora no dia 19, né? Então, até dia 19 ela está disponível. Eu peço para vocês que vocês respondam essa enquete. Rafa, se puder disponibilizar aqui no chat a enquete, né? Eu acredito que todo mundo recebeu no e-mail, mas se puder disponibilizar aqui também, é bacana o pessoal ter ela aqui para poder responder, tá bom? Bom, vamos lá. Perguntas. Pessoal, se quiser fazer pergunta, pode clicar na mãozinha ou então se manifestar aqui no chat, tá joia? Esther, existe a possibilidade dos alunos do terceiro ano fazerem aulas práticas ainda? Sério, possibilidade já está colocada, né? Assim, a gente colocou a etapa 2, é claro, o número de pessoas ali é restrito, muito restrito, né? Para participação nessas enquetes. Entrando na etapa 3, né? Se a gente optar a partir da próxima semana, o professor pode organizar atividades desse tipo, tá? Claro, é uma discussão que a gente vai fazer aí segunda-feira, provavelmente, né? E na quarta, quinta, deve passar no grupo de gestão para, né, fazer uma publicação até o final da semana que vem, tá joia? O ano, gente, está acabando praticamente, né? Nós estamos aqui há 40 dias do final do ano de 2000, do período letivo que está dentro do ano de 2022. É claro, a gente ainda tem um período em janeiro. Janeiro, provavelmente, a maioria das escolas vai estar fechada e nós vamos ter aula, né? Então, a gente não tem. Janeiro, provavelmente, não vai ter transporte. é, Transporte ou então qualquer tipo de outra, principalmente o transporte dos estudantes, né, Joia? Glauber, qual etapa da colação de grau pode ser presencial? Nós já estamos conversando, eu e o Rafael aqui, com os coordenadores de curso, né? Sexta-feira, né, Rafael? Sobre Vai ter que ficar para a semana que vem. sobre a colação de grau, as colações de grau e as formaturas, tá? Superior e dos técnicos também. Então, a gente deve ter uma definição de como vai ser isso, mas a gente gostaria que vocês interagissem uns com os outros, né? Especialmente na formatura, que é bacana. Então, se for possível, tá? Nós vamos organizar para ela ser presencial. O documento, ele não tem especificação de, por exemplo, colação de grau. O correto seria a etapa 4, né? E a previsão é de a gente entrar nela a partir do ano que vem. Mas final de janeiro, vocês vão estar se formando aí em final de janeiro. Então, final de janeiro está muito perto ali, né, da data que a gente está prevendo. Possivelmente, né? Provavelmente eu não posso dizer, mas possivelmente a colação pode ser presencial. Vitória fala, até nós que somos de outra cidade, alunos de outra cidade é uma preocupação, especialmente por causa do transporte. Maria Eduarda, transporte para o próximo ano.
O transporte para o próximo ano, eu já estou em contato com a prefeitura para renovar para renovar ali o acordo, né, que nós temos com a prefeitura para fazer o transporte. Maria Eduarda, né? Então, Maria Eduarda, a partir do. Nós já estamos aqui em contato com a prefeitura para renovar o acordo e para disponibilizar o transporte para vocês, né? O acordo do transporte ele nunca deixou de existir, tá? Ele tá sempre presente. Agora, sobre o trâmite, eu acredito que vocês vão ter que se manifestar. Logo assim que, né, firmamos o acordo e tivermos previsão do calendário de 2022, né? Calendário acadêmico 2022, a gente já faz uma publicação aí para vocês se manifestarem aí. Mas, em geral, né, Maria Eduarda, a prefeitura acaba atendendo, claro, o acordo ele prevê um número restrito de estudantes, mas, no geral, ele acaba atendendo a todos os que necessitam, né? Somente por caso aí de ter essa restrição aí, de a prefeitura não conseguir atender todo mundo aí, a gente vai ter que fazer triagem, mas a maior parte das vezes todos são atendidos. Tá, joia, Maria Eduarda? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vitor, sobre o uso da biblioteca. Os servidores da biblioteca estão disponíveis os servidores da biblioteca estão disponíveis para atendimento nos dois períodos diurnos, tá? Então, se vocês forem ao campus no período diurno, eles estão lá esperando vocês para atender, tanto para entregar livro quanto para receber os livros ali, tá? Um dos setores que a gente fez uma conversa interna para poder viabilizar isso, né? Para poder deixar disponível isso, tá joia? Então, há a possibilidade de usar os livros da biblioteca, né? Inclusive, a Renata disse, inclusive, o pessoal ali já ia fazer uma comunicação e deixar disponível no site, dizendo que, né, está prestando atendimento. Vocês podem entrar em contato nos canais aí, tanto o WhatsApp, e-mail que vocês têm aí com a biblioteca. Pode ser feito o atendimento agendado ou pode ser feito um atendimento presencial, se o pessoal gostar de ir lá, tá? Esther, há a possibilidade de oferecer um cursinho para os alunos do terceiro ano, já que ficaram 2 anos somente nos estudos online? Obrigada. Rafael, anota isso para a gente conversar com o pessoal do. Esther, a gente não tem condição de te responder isso de bate-pronto, tá? Nós precisamos conversar com os professores e organizar esse cursinho. Seria uma espécie de reforço, né, Esther? É isso que você fala? Isso, nós precisamos conversar, Rafael, com os coordenadores, com os professores e verificar essa possibilidade aí, tá bom, Esther? Maria Eduarda, então, ônibus da prefeitura. Isso, o transporte que nós disponibilizamos é da prefeitura, né? E aí é o que eles disponibilizam ali, se é ônibus, van, é o que passa na localidade. As orientações a gente deve mandar assim que o acordo tiver, né, assinado aí, aditado, nós falamos aditado, que é renovado, na verdade, tá? Se não tivermos veículo, vai ser falta. Vitória, eu não sei se o seu caso, se você Vitória, se não tiver veículo, vai ser falta. A partir do momento que a instituição convoca os estudantes e que existe obrigatoriedade, a menos que haja alguma motivação que vá além, vamos dizer assim, da distância percorrida, o estudante tem que vir. Né? O que tá constando nos documentos, aí, no caso Vitória, é que existe a prerrogativa de pessoas, talvez, com comorbidade, não sei se isso vai perdurar, prevalecer, se isso vai, né, se manter até o final até o final da, até a entrada na etapa 4, né? Mas alguns casos, né, de comorbidade e de fatores de risco, não pode. Caso de morar longe, aí já é diferente, né? Como se ao retorno na etapa 4
é praticamente um retorno à vida normal. Então, é como se vocês, como se não tivesse pandemia mais, tá joia? A Esther falando aqui, né, a respeito do cursinho, que seria importante. Vitor, uso da quadra. Nós ainda não liberamos o uso da quadra, tá? O uso da quadra é um esporte que na verdade, a maior parte das vezes é futebol, né? E ele exige o contato entre as pessoas. Então, até agora, nós não liberamos, não estamos aprovando, tá? Maria Eduarda, obrigado. Eu que agradeço, Maria Eduarda. Tem alguma possibilidade de volta presencial antes de março? Isabelle, nós não estamos caminhando para nesse sentido, não, né? Eu tive fazendo algumas comunicações no passado e eu disse que o retorno seria gradativo e aos poucos. Considerando que o ano já está acabando, né? O ano 2022 está acabando e a pandemia também está próxima de acabar e que a gente tem essas restrições aí de transporte, que final de ano é sempre bastante conturbado e exigir aí, por exemplo, para a gente exigir que a presença do estudante, talvez a gente tenha, né, que garantir o transporte dele, né? E às vezes muitas prefeituras não estão disponibilizando, então a gente acha mais prudente deixar para março. Então a previsão, de fato, é março de 2022, do retorno totalmente presencial. Sebastião Alves já está liberado, o Cauê. Obrigado, Vitória. Defesas de TCC serão presenciais? Emanuel, conversa com o orientador, ele pode organizar, sim, a partir da etapa 2, uma defesa de TCC presencial. Número restrito de estudantes e de pessoas também, tá joia? Mas cabe, né? Porque são 3 membros de banca e no máximo 5 estudantes, cabe, tá bom? Bianca, obrigado. Apresentação dos TCCs também, Evelyn, conversa com o seu orientador, né, verifica com ele, se ele pode, né, organizar a sua banca aí do TCC para fazer presencialmente. Rematrícula, Rafa, se você quiser responder essa da Luzia Cardoso, rematrícula dos cursos do ensino médio técnico, como vai ser? Tem um período no calendário para estar fazendo a rematrícula. Eu vou verificar aqui só as datas que eu não Rafa, eu não recordo de estou te ouvindo. cabeça. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que o Ricardo está com problema no áudio dele. Vocês estão me ouvindo? O pessoal está ouvindo o Rafael? Estamos. Eu tô... Pessoal, a rematrícula tem um prazo para estar fazendo. Se eu não me engano, é no começo de fevereiro. Eu só vou pegar o calendário aqui, a previsão do calendário nosso para o ano que vem, para confirmar, tá bom? Mais uns minutinhos eu coloco no chat. Vitor, o calendário 2022 está sendo elaborado, já está praticamente pronto, né, Rafael? Só falta O calendário passar ali pelo... conectar algumas datas dos coordenadores com relação às semanas acadêmicas específicas, né, de determinado curso, e algumas datas do NAPNE, mas ele está 70% ali pronto, ele vai ser encaminhado para o CONCAN até o início de dezembro. Opa, maravilha, obrigado, Eduardo. Então, foi o Vitor que perguntou, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Eu agora fiquei com medo, porque achei que estava tudo funcionando aqui. Tá me ouvindo aí, Rafael? Ah, obrigado, Joyce. Então, pessoal, o calendário ele tá praticamente pronto, né? Faltam alguns ajustes e logo passa no Concan aí para a gente poder publicar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gustavo, na etapa 4 as aulas presenciais são facultativas? Não, Gustavo. Na etapa 4 seria como, né, a gente pode considerar como antes da pandemia, né, ressalvados alguns casos, se isso prevalecer até lá, tá? No caso de comorbidade, de alguns fatores de risco, tá? Mas pode ser que caia por terra, né, e haja obrigatoriedade de todos os estudantes virem presencialmente. Mas isso, assim, isso é uma conjectura, tá? É uma possibilidade, não posso dizer que vai ser assim,
Mas o regramento que tem hoje na 5227, é de que a partir da etapa 4, a presença do estudante ela é obrigatória. Gabriel Garcia. Existe a possibilidade de retorno total ou parcial a alguma atividade? Gabriel, já existe essa possibilidade, tá bom? Então, os professores podem, no momento presente, eles podem organizar atividades com até 5 estudantes, tá? No momento presente. Gustavo Góes, obrigado, Gustavo. O aluno que passou de ano precisa fazer rematrícula? Precisa, né, Rafael? Todos os estudantes que estão cursando têm que fazer a rematrícula. Bom, ali respondendo, na rematrículas do curso superior, a primeira chamada de 1 a 7 de fevereiro. Para os cursos técnicos, tanto a modalidade concomitante subsequente, 7 a 22 do 2. É importante ficar atento ao site institucional e às mídias sociais do campus. Para os alunos, eu consigo enviar um e-mail também avisando, tá? Mas para os pais aí que quiserem acompanhar mais afinco, ficar esperto, ficar atento, né, no site do campus e nas mídias sociais para divulgação. Tudo bem? Kainan, não sei, tá? Eu não sei responder sua pergunta, quais cidades estão oferecendo transporte, tá? O que nós fazemos aqui em Votuporanga é um acordo com a nossa prefeitura, né, para disponibilizar o transporte para os nossos estudantes. É interessante procurar, né, talvez a prefeitura de vocês, se vocês usam o transporte do município vizinho, procurar o município de vocês. E se caso precisar de algum apoio aí, de algum contato da gente, a gente faz também, não tem problema, tá? A gente entra em contato. Mas é interessante vocês procurarem a prefeitura ou até mesmo o pessoal, a Secretaria de Transporte do município. Depende, mãe, né? o Cada município celular tem do Eduardo, aquele 1, tá aí? Tá joia? Dori, estamos na etapa 2, portanto, vamos retornar no último dia de aula. Não exatamente, Doni. Tá? Nós estamos na etapa 2 e vamos retornar na 3 a partir da 4, na verdade, a partir do ano que vem. A Maria Eduarda, kits de alimentação. Kits de alimentação, nós estamos aguardando a empresa entregar, tá bom? Assim que a empresa entregar, a gente deve disponibilizar para retirada, tá? A gente já foi feito o levantamento, já foi feita a aquisição, o documento ali de aquisição já foi encaminhado para a empresa e estamos aguardando eles entregarem para poder avisar vocês, para vocês retirarem. Tá certo, pessoal? Eu vou recomendar mais uma vez, entrem no nosso site, procurem lá o link da enquete, tá? Respondam a enquete, quem não respondeu. Avisem aos amiguinhos para eles responderem a enquete também, é importante, né? Para a gente ter esse levantamento de dados aí, tá? E é uma das exigências do documental e a gente precisa fazer isso para vocês, disponibilizar isso. Boa noite. As matérias que usam laboratórios que não podemos ter presencialmente nesse período de pandemia, vamos poder refazer junto com outras turmas seguintes? Rafael, quer responder essa? Tem que verificar duas coisas, né? Verificar junto com o docente em questão das disciplinas, se ele vai propor alguma coisa e verificar a carga horária dele.
e verificar se nós temos sala de aula para isso também nos horários. Né? Então, há de ser feito o estudo, uma conversa com os docentes. Vocês podem fazer a sugestão para a coordenação, no caso aí da engenharia civil, e verificar a viabilidade disso. Tá? É uma sugestão que eu tenho e a conversa pode ser feita sim. Tá? Ricardo, com relação às enquetes, eu acabei de falar que o Fernando tem apenas para servidores e discentes. Tá? E foi enviado pelo comunicador, não tem para externo, rapaz. Que a externo sim. perguntando aqui das enquetes. E aí eu não tenho, por exemplo, para o servidor foi enviado um e-mail com o token, né? Então foi direto ali, precisava de uma senha. O Entendi. discente eu não sei como foi enviado, porque não fui eu que disparei o comunicador, acho que foi o Fernando. Tá, joia. É que, né, é que quando nós elaboramos, nós pensamos que, por exemplo, o estudante menor, o pai pudesse responder, tá? Então, ele teria que usar o token do estudante. A data da prova do seletivo, você lembra de cabeça, Rafa? Foi prorrogada as inscrições, né? Prorrogou a data também? É em dezembro. É no começo de dezembro, mas eu não recordo a data certinho de cabeça. Deixa eu até no site, eu já verifico. Os terceiros irão voltar também. Cauane, os terceiros nunca deixaram de trabalhar, tá? Alguns estão fazendo regime de escala. Nós temos 3 contratos. 3 contratos de terceirizados, se essa é a sua pergunta. Então, a vigilância tem funcionado plenamente desde sempre. A limpeza tem comparecido ao campus para fazer limpeza todo dia também, é claro, num regime de escala, né, no caso da limpeza. A manutenção tem trabalhado plenamente, são só 3... Ah, tá, os terceiros anos. Cauane, sobre os terceiros anos, a previsão é junto com os demais estudantes, tá? Eu acredito que vocês estão preocupados, talvez numa linha do que a Esther também falou, né? Com relação aos conteúdos, ter reforço, ter talvez uma, né? Voltar mais rápido para poder ter um conteúdo presencial aí, uma interação e ter talvez aí condição de participar aí de possíveis vestibulares aí, ou então do próprio Enem aí com mais qualidade, tá? A previsão é de que todos, né, o documento, o que está posto vale para todos os semestres ou anos letivos aí, tá joia? Provas aplicadas anteriormente. Na verdade, nós não temos provas aplicadas anteriormente, só muito antigas, tá? Quem perguntou aqui foi a Cauane. Deixa eu ver aqui se foi a Cauane. Maria Eduarda, tem algum lugar que podemos encontrar as provas aplicadas anteriormente? Nos anos anteriores, nós fizemos processos seletivos por análise de currículo, né? E alguns anos foi prova, mas num período remoto, tá? Então, nós não temos essas provas, nós não temos provas disponibilizadas online. Uma dica do Sérgio, né? Caso a cidade não forneça ônibus, normalmente alguns ônibus suburbanos tem como fazer um cartão de estudante e pagar mais barato. A prova que o Rafael colocou a data, 19/12, a previsão da prova para os ingressantes, do técnico, né? Do superior ainda não tem datas, não tem cronograma. Previsão para o retorno presencial pleno, Cauane, totalmente a partir de março de 2022. Maria Eduarda. A prova acho que é matemática e português, viu? Os conhecimentos Rafa, da prova do curso são matemática e português. Tem que ver no edital certinho se tem outros assuntos. Aquele link que eu passei, ele tem as informações sobre o concurso, o edital certinho, tá?
Não, Cauane. É Maria Eduarda, desculpa. Maria Eduarda, o processo seletivo de análise de currículo, ele considerava as notas de português e matemática. E a prova também está sendo feita nesse sentido, português e matemática. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu achei bastante bacana, vocês perguntaram bastante aqui. Se tiver dúvida também, pode procurar aí as pessoas pelos canais, até os coordenadores de curso aí, né? Os canais que eles disponibilizam para vocês, ou os canais oficiais do Instituto Federal, tá? Lá no site tem uma seçãozinha de contatos ali, tem inclusive WhatsApp web de vários setores, inclusive da biblioteca, né? Do sócio-pedagógico, da coordenadoria de apoio ao ensino, que né, as assistentes ali que ficam ali no bloco E, né? Que acompanham os estudantes ali. Dica do Sérgio aqui, né? De comparecer na rodoviária para perguntar para as empresas a respeito do passe do estudante lá, né? Do transporte do estudante, né? Pagando um valor mais barato aqui também. Ricardo, complementando aí a pergunta sobre o processo seletivo, são 15 questões de língua portuguesa e 15 de matemática para o processo seletivo dos cursos técnicos concomitantes e integrado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Maria Eduarda. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, né? A gente vai ficar por aqui, mas se alguém tiver mais pergunta, pode fazer, né? Mas se não tiver também, eu acho que a conversa foi muito boa, tá? Obrigado por ter tirado um tempo para comparecer aqui, para, né, conversar com a gente. A gente está à disposição se quiser, né, fazer algum tipo de observação, algum tipo de dica, né, enfim, de pergunta, de sugestão, tá joia? E vamos lá, né? O ano está acabando, a pandemia está chegando perto do fim, logo, logo, logo nós poderemos nos encontrar aí pelos corredores da escola e ter uma vida normal aí, plena aí, né? Provavelmente aí a partir do próximo ano, tá joia? Obrigado pela presença de vocês. Se ninguém tiver perguntas, né, eu encerro a reunião. E boa noite, né? Bom descanso aí para quem pode descansar. Boa aula, né? Para quem vai ter aula, né? Os professores até que porventura vão dar aula aí, tá joia? Até mais. Vou parar a gravação. Oi, Rafa. Vou parar a gravação. Ah, tá. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado, pessoal.